processo de captação de novos alunos, rematrícula, matrícula, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa mesa que a gente vai abrir agora, né, Ronaldo? Então é isso aí. Ronaldo, deixa a bola contigo. Agora vamos falar desse tema, então, extremamente importante, né, Ronaldo? Como conquistar novos alunos e como fidelizar os alunos que estão na escola hoje para esse nebuloso 2021 que vem por aí. Ronaldo, a bola está contigo. Perfeito. Obrigado, Ronaldo. Como o Ronaldo disse, é um momento muito difícil para as escolas. A gente está passando por esse momento de pandemia e que as pessoas não sabem exatamente se as matrículas vão acontecer nesse momento ou não, né? E para isso a gente está trazendo um grupo de especialistas para debater esse assunto, apresentar os seus conteúdos, as suas experiências. E eu quero chamar aqui na sala agora, nesse momento, o Alessandro, que é especialista em em marketing educacional do Quero Educação. Desculpe, Alessandro, né? Seja bem-vindo, Alessandro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Quero Educação, o Melhor Escola, se apresentasse e apresentasse um pouquinho a empresa que você representa aí. Muito obrigado, Ronaldo, pela apresentação. Fico muito lisonjeado. Muito obrigado, principalmente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante, que é o momento que as escolas vivem. A gente sabe que é complicado, como você falou, e, sobretudo, nessa questão de captação e retenção de alunos. Agradecer também a fala da Luísa Helena Trajano. Ela colocou muito bem que os professores, os educadores foram verdadeiros heróis nesse momento, e eu tenho que reconhecer isso. E os gestores das escolas particulares também estão sendo verdadeiros heróis, para segurar os empregos, que a gente sabe que é tão difícil, e para manter a educação funcionando, mesmo à distância. Então é um prazer, a gente não pensou duas vezes quando você convidou a gente, porque o nosso compromisso também é em ajudar as escolas. A gente acredita, a gente tem um lema aqui no Melhor Escola, que a gente diz que boas escolas podem mudar o mundo. E nosso papel é ajudar essas escolas a mudarem o mundo. Então, obrigado, cumprimento todo mundo que está assistindo a gente, não só no Brasil, né, mas no mundo, como o Renato e o Ronaldo colocaram no início da apresentação. E a Quero Educação é um grupo de empresas que atendem o setor de educação, sobretudo no que tange a captação de alunos. A gente faz a ponte entre a escola e o pai, ajudando a escola a manter a sala de aula sempre cheia, através do nosso marketplace, e ajudando o pai a encontrar a melhor escola para o filho dele com um preço acessível. E para isso a gente tem alguns marketplaces, o Quero Educação, que é o Quero Bolsa, perdão, que é o marketplace principal, que a gente tem as vagas de faculdade, que acho que é mais conhecido da maioria aqui, e o Melhor Escola, que é a nossa divisão para o ensino básico. No Melhor Escola você pode encontrar escolas com mais facilidade. É o maior buscador de escolas do Brasil. Maravilha. Então, vamos dar início a essa mesa. Eu gostaria que você convidasse, ou chamasse para o palco agora, né, os seus convidados. Vamos lá, excelente. Como eu disse, é um momento difícil para as escolas particulares, mas eu fico muito feliz em saber que o Instituto Casa Grande está ajudando as escolas nesse momento, né? Que a gente está disposto a tocar essa missão e tem muita gente com a gente também disposta a tocar essa missão. Primeiro, eu vou chamar o Thiago aqui, ele que é gerente de educação básica lá do Grupo SEB, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para poder discutir esse assunto que eu já vivencio há alguns anos. Excelente. Boa tarde, Thiago, seja bem-vindo aí. Thiago tem bastante experiência dentro do tema, ele foi responsável por estruturar a parte de captação de alunos lá do Grupo SEB, e vai saber falar com muita eficiência sobre esses dois temas que a gente tem hoje, né? Esses dois desafios que as escolas estão passando. E depois, vou convidar aqui para já entrar na sala, só para se apresentar, o meu chefe, vice-presidente do Grupo Quero Educação, Sérgio Fiuza. Sérgio, seja bem-vindo à sala. Ô, Alessandro, muito obrigado e tal. É uma honra estar participando. Obrigado ao Renato Casagrande e todo o Instituto pela oportunidade de falar e sim, nós estamos nesse momento onde é super complicado para as escolas e a gente tem uns dados interessantes e vai poder compartilhar para ver se a gente ajuda a turma aí a ter sucesso. Não, excelente, então. Eu vou pedir desculpa também pelo Valmir, só citar, porque o Valmir do lado do Grupo Prosper, que ele infelizmente teve um problema de conexão e não vai poder participar com a gente hoje, vai fazer falta aqui, mas uma próxima oportunidade a gente espera contar com ele aqui também. Maravilha. E quem começa, então, a conversa com a gente, Alessandro? Acho que o Thiago tem uma bagagem, tem um bom tema aí para tratar com vocês. Deixa a palavra com ele, que tenho certeza que vocês vão estar em boas mãos. Maravilha. Thiago, está com você. Vamos lá. Tá bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer aí o convite, tanto do Instituto, quanto aí do Alessandro, para a gente discutir esse assunto aqui. Eu trouxe aqui para vocês algumas elucidações aqui em imagens, né? Vou tentar colocar aqui o meu monitor aqui para vocês verem aquilo que eu estou mostrando aqui para vocês. Só ver se eu não...
se eu escolher aqui qual que é o monitor que eu vou compartilhar com vocês, acho que vocês já estão vendo aqui a minha apresentação, é isso. Bom, deixa eu falar um pouquinho de como foi essa trajetória e o que eu separei aqui para vocês. Eu trabalho focado em processo de prospecção e fidelização de alunos há pelo menos aí há uns 13, 15 anos, onde, na verdade, eu participei e vivenciei, não também os tsunamis e todos os eventos mais catastróficos aí que foram mencionados na abertura, que eu estava assistindo aqui também, então não posso falar sobre esses eventos, mas esse é um tema que eu posso falar porque eu vivencio ele há pelo menos uns 15 anos, então tenho sentido aí, ano a ano, algumas dores que eu gosto de trazer e compartilhar aqui com vocês, porque esse também é um propósito que eu tenho, e que culminou aí na criação do Escola Cheia. O que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe algumas imagens para elucidar aquilo que a gente vai discutir, né, e trouxe alguns tópicos que depois a gente pode discutir com todos na mesa ou com as questões que forem surgindo, tá? Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês com relação ao tema é que eu não gosto muito da palavra retenção, né? Retenção parece que a gente está querendo trancar o aluno dentro da escola, e é um termo que a escola já utiliza, talvez, para a situação de segurar o aluno de uma série para outra, né? Então, eu prefiro substituir o tema retenção aí por fidelização, porque a fidelização está muito mais ligada à situação emocional, né, da proximidade com a escola e do entendimento deste relacionamento, aluno, escola, família, né? Então eu prefiro o termo fidelização para quando a gente falar sobre a manutenção do aluno no relacionamento com a escola de um ano para o outro. A primeira coisa que eu coloco aqui nem é uma frase minha, é uma frase do Gabriel Lopes, que é uma das pessoas que eu acompanho. Ele é um dos fundadores do Inside Center, e em uma das falas dele, ele disse em um evento que eu estava que vendas em vendas, né, ou nesse processo de prospecção, como vocês queiram chamar, não existe bala de prata, né, no sentido até de que não existe uma única solução ou um caminho certeiro a percorrer, né? A imagem do fundo aí até nos traz uma equipe dentro de um box de Fórmula 1, né, onde você tem que ter ali um sincronismo muito grande entre todas as frentes para que efetivamente você consiga ter a maior eficiência possível, né? E nas escolas não é diferente, né? Uma vez uma escola me perguntou: tá bom, uma proximidade com você garante que eu efetivamente eu vou conquistar o volume de alunos ou vou fidelizar o volume de alunos que eu preciso ou que eu desejo? Falei, olha, não existe uma garantia, né? O que existe são processos, são trabalhos que precisam ser feitos, mas que não envolvem só esse momento, né? O momento que a gente está agora do ano, para quem tem um processo agora de fidelização, ele é basicamente o resultado daquilo que aconteceu ao longo do ano, né? Ou seja, é desde o primeiro dia de aula que as famílias estão avaliando, ou até mesmo antes do momento do início das aulas, né? Como foi o processo ali de ingresso do aluno, de adaptação do aluno, como você, escola, conduziu isso, para que efetivamente o pai tenha ali um bom relacionamento ou um interesse em manter o relacionamento. Então, não existe fórmula mágica, o que existe são caminhos que já foram trilhados, né? Eu vou trazer alguns aqui para vocês, e situações que podem facilitar a vida de vocês se vocês efetivamente não tiverem vivenciado isso ainda, né? Eu, desde esses 15 anos que estou dedicados à educação, já sofri bastante, cada ano com uma dor, esse ano com uma dor talvez um pouco maior, e aí vou trazer para vocês como escapei de algumas ciladas que vocês podem, de repente, vivenciar também. Mas o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é que não existe um caminho único, mesmo porque cada escola, olhando para o seu processo de prospecção, pode estar num estágio, né? Pode ter um tamanho. Então, aquilo que é interessante para uma escola grande ou para um grande grupo, não obrigatoriamente vai atender a sua necessidade momentânea, né? Então, eu sempre falo também para o pessoal que a gente precisa avaliar efetivamente e ter uma honestidade nessa avaliação para ver o que é resultado proveniente da pandemia ou o que já era um problema da minha escola e só foi evidenciado de forma mais clara nessa pandemia, tá? Outra coisa que eu separei aqui para vocês é fazer uma organização mental aí para vocês, no sentido de o que acontece ao longo dos anos, né? Para mim está muito claro que a gente tem um ciclo de prospecção de alunos que normalmente começa em agosto
e termina lá em fevereiro, quando vocês estão começando as aulas. Eventualmente, claro, esse é um comportamento histórico que não reflete a realidade desse ano, né? Mas por que eu trago isso para vocês? Porque diferente de algumas situações de varejistas ou de comerciantes como um todo, que também são prestadores de serviços, a gente teve uma necessidade inicial não tão exacerbada no começo da pandemia. Por quê? Porque no começo desse ano, lá em março, quando a pandemia efetivamente veio, a gente já tinha constituído a base do ano letivo de 2020. Ou seja, a nossa grande preocupação estava em outros pilares que não a prospecção de alunos. Como quais pilares, por exemplo? Como os pilares da evasão, né? Ou seja, em março, com a chegada da pandemia, muitos pais começaram ali, ao entender como funcionaria a escola por boa parte desse ano, a retirar o aluno das escolas particulares, principalmente ali nas séries iniciais do segmento da educação infantil, na verdade, educação infantil como um todo, e muito também naquele segmento final lá de cursos preparatórios, tá? Então, você se voltou para esse pilar de evasão, depois, você se voltou para o pilar inadimplência, porque mesmo que alguns pais não tenham retirado as crianças das escolas, você sofreu com um processo de elevação, provavelmente, da inadimplência, né? E também teve um outro pilar que você se preocupou muito mais do que esses, talvez, num primeiro momento, que foi a transição do físico para o online, né? Então, esses eram os pilares que você estava se preocupando naquele momento. Por quê? Porque você já tinha constituído a sua base para esse ano, né? E enquanto que o comerciante ou o varejista tradicional, né, que não é uma escola, ele, na verdade, tem o quê? Ele tem que vender todo mês. Então, esse ficou mais preocupado, porque além desses pilares todos que a gente posicionou, de inadimplência, de pessoas cancelando compras ou produtos ou serviços, ele também tinha uma preocupação imediata também com relação a vendas ou prospecção. Você, escola, não. Então, você, escola, se resguardou, se focou nesses 3 primeiros pilares que eu falei, e agora também, talvez até tenha escutado em algum evento, alguém falando, ninguém vai falar de matrícula enquanto a pandemia não acabar, ou enquanto a gente não regularizar a situação desse ano. E eu sempre disse o seguinte, olha, estejam todos prontos, por quê? Porque se a situação perdurar, eu duvido que ao chegar em um momento do ano como esse, as pessoas ou as escolas não vão falar de processo de prospecção. Não vai dar para esperar janeiro ou fevereiro do ano que vem para você começar o seu processo de prospecção ou de fidelização de alunos. Então, eu sempre disse, estejam prontos, porque aí você toma a decisão de começar ou não, quando bem entender ou quando se sentir mais confortável, mas aí já tem toda a estrutura pronta. Então, eu queria trazer essa imagem para vocês entenderem. Eu não acho que quem não começou um processo de matrícula ou rematrícula está atrasado, tá? É porque esse ano é muito atípico, então esse comportamento aqui que eu trago para vocês é histórico, é avaliando o processo histórico, e depende muito da região. Às vezes, na sua localidade aí, nenhuma escola começa o processo de prospecção antes de novembro, historicamente nos últimos anos, né? Só que o que eu vejo no Brasil como um todo, em regiões onde algum player puxa isso, as escolas começam a se preocupar. Porque imagina que na sua região você é o primeiro cara a sair com o processo de matrículas e rematrículas. Você vai ter o quê? Você vai ter um cuidado maior com isso e talvez você faça uma reserva de mercado, que o seu concorrente, que habitualmente vai começar em novembro, não vai fazer. Então, eu queria trazer esse tópico aqui para vocês. Depois eu coloquei essa tela aqui, mas eu não queria me focar muito tempo nela, mas isso é uma jornada que eu desenhei, que perpassa aí todas as etapas que você precisa ter. Então, primeiro você tem uma etapa de dados, ou seja, quando você vai pensar no seu processo de prospecção e fidelização de alunos, se você não trabalha com dados, já deveria ter algo mais estruturado com relação a dados, né? Mas você trabalha com dados em que situação? Em situação de concorrência, né? Quantas escolas tem no seu entorno, quanto eles cobram, você consegue fazer isso e avaliar. Perfil do seu público, quem é o pai que está na minha escola? Qual que é a classe socioeconômica que eu atendo? Qual que é o ticket médio que ele topa pagar? A sua identidade visual, na situação de ver o que deu mais certo ou não nos últimos anos em relação àquilo que você trabalhou. A sua precificação e política de descontos ou política de matrícula, como vocês queiram chamar, ou seja, como o meu processo acontece ou não, isso também já deveria estar desenhado para você, antes de você começar qualquer uma outra das etapas. Os dados aí de desempenho dos anos anteriores, ou seja, o que deu certo, o que não deu, que campanha que eu fiz que trouxe mais resultado, como está minha equipe de prospecção de alunos ou minha sala de matrícula, e a definição aí do objetivo a alcançar para o próximo ano, ou seja, a definição da sua meta aí, baseado naquilo que você
pretende atingir. Canais offline, talvez hoje esteja um pouco muito em desuso, né? Então, coloquei alguns exemplos aqui, até deixei riscado, outdoor, TV e rádio. Talvez essas coisas estejam um pouco em desuso hoje. Eu gosto muito do universo do digital. Por quê? Porque você consegue trabalhar com situações momentâneas, pausar, continuar, reinvestir. Então, eu gosto muito mais. E tem as situações ali do seu website, na sua grande vitrine hoje inicial, que é os seus formulários de registros, né, ou os seus dados ali de contato, onde o pai entra no seu site, que é a sua vitrine, e deixa ali alguns dados iniciais para vocês continuarem o relacionamento, tá? Depois, você deveria ter um olhar específico para o processo de captação, né? Aí aqui a gente pode misturar fidelização com o processo de novos, mas vou falar disso um pouco mais na frente, mas onde você devia pensar o quê? Quais são as formas de entrada, ou seja, como os pais me encontram, né? Eles me encontram, e aí não estou falando um pouco do canal, não, que o canal por onde ele chega, você deixa um pouco com a galera do marketing, mas uma vez que ele chega até o meu site, ou que ele me liga, ou que ele me procura, como que ele chega até mim? Qual que é a forma de entrada? Ele tem que agendar uma visita, ele não tem, evento que eu faço, porque aí eu falo com muita gente ao mesmo tempo. Você precisa pensar na gestão e no relacionamento, né? Ou seja, aí aqui na gestão e no relacionamento, como eu trato, ou seja, quais são as etapas que o meu processo tem até o pai tomar a decisão pela matrícula? O que eu faço? Ou o que ele precisa percorrer? Pensar um pouco nisso te ajuda, inclusive, a talvez organizar a sua equipe, né? E aqui você pode ter o uso de metodologia para te ajudar. Não pense que só existe metodologia para a sala de aula, né? Ou para o processo de aprendizagem dos alunos. Toda a parte de administração como um todo tem N metodologias. Eu gosto muito da metodologia de funil de vendas, que para mim é uma das mais precisas em projeção e entendimento do fluxo de vendas ou de prospecção. Aqui você pode ter o emprego de uma plataforma, a depender do tamanho da sua escola. Existem plataformas de CRM que são grátis, outras não são. Às vezes a sua escola ainda não é tão grande, ou não tem um processo de prospecção de alunos volumoso, e você consiga gerenciar isso no Excel, mas é bom você concentrar aí essas informações. Follow-up e cadência desses contatos, ou seja, com que frequência que eu falo com esses pais, por que eu abordo eles e tudo mais, e essas evoluções até o pai ter condições de definir-se pela matrícula, tá? Dados, mensuração das ações de marketing, você precisa ao longo do caminho, ou seja, não é só olhar os dados passados. Os dados passados servem para você se planejar, mas uma vez que o seu processo começou, você precisa avaliar semanalmente aí o seu processo para ver se as coisas estão acontecendo ou não, e se elas não estão, para você traçar ali medidas corretivas para você atingir o seu resultado. Senão você vai ficar sem mensurar e sem avaliar isso aí, vai chegar lá na frente, você vai falar, não cheguei onde eu precisava, e aí não sabe o que aconteceu. Então, mensurar as ações de marketing, os indicadores do seu funil de conversão ou do seu processo de fidelização, e ter aí esses indicadores como base para você estruturar o seu plano de ação específico. Se você está com um problema de fidelização no 6º ano, você precisa traçar um plano para este problema. Vai entender o porquê o 6º ano, manhã, não está fidelizando. Às vezes é alguma informação que não chegou até os pais dessa série, às vezes é o indicativo de algum problema, ou com o professor, ou com coordenação daquele segmento, ou com um problema específico daquela turma, ou um ato isolado. Mas você precisa entender, uma vez com os dados, avaliar certinho e traçar um plano corretivo. A situação de decisão de compra, ou seja, uma vez que você já se relacionou com os pais, sejam aqueles que estão na sua escola e você está se relacionando desde o começo do ano, né? Seja aqueles novos pais que você ainda não tem e está buscando para o próximo ano, você precisa ter uma clareza o seguinte, eu me relaciono com esses pais, mas no momento em que ele toma a decisão da compra, eu vou matricular o meu filho nessa escola, como que esse processo acontece? Quais são as etapas e qual que é a sua velocidade e conveniência para esse processo? Por que estou dizendo isso? Porque às vezes tem um processo muito moroso, às vezes você mistura o processo de prospecção ou de efetivação da matrícula com outros processos da escola, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas precisa pensar o seguinte, uma vez que a decisão está tomada, o pai falou, eu vou matricular o meu filho nessa escola, e precisa ter clareza de quais são os passos, que documento ele envia, como isso acontece, em quanto tempo, se isso é online ou se não é, etc. E depois você tem aí, para mim, um processo de pós-venda, ou seja, você assume um compromisso de relacionamento futuro e precisa começar a se relacionar com esses pais. Aí já é um momento pós-venda, que é
Como você entrega, por exemplo, a lista de materiais do próximo ano letivo, se a série daquele aluno tem, se é obrigatório o uso de uniforme, como que o pai acessa os uniformes para comprar, como que o pai recebe o cronograma de aulas do filho, se você está numa série que tem uma precisão maior ali que respeita um cronograma, como que o pai, por exemplo, recebe a senha do portal, ou como ele recebe os boletos para pagamento, uma série de coisas que estão depois dessa tomada de decisão. Tá? Mas, só para deixar claro, é um planejamento, isso aqui é um mapa mental aqui que eu fiz para vocês entenderem. Do meu ponto de vista hoje, vocês já deveriam estar com todos os dados, a essa altura do campeonato, todos os dados em mãos, o planejamento já deveria estar pronto, você deveria estar preocupado se você põe a veiculação da propaganda na rua ou não, né? Uma vez que o seu processo de captação também já está desenhado, a sua equipe já está estruturada e treinada, para você começar a se mostrar nesses canais, né, pensando exclusivamente no processo de prospecção de alunos, né, ou se mostrar para as famílias com relação ao processo de fidelização, para que você possa acompanhar esse processo e auxilie o pai no processo de decisão de compra. Por que auxilie? Porque a escola vende um serviço e toda venda de serviço é mais complexa do que um produto, né? Ou seja, quem vende um sapato, por exemplo, faz uma propaganda e tem que, naquele momento que está se relacionando, tentar ao máximo converter aquela venda, ou seja, fazer com que a pessoa compre aquele sapato, né? Por quê? Porque é uma venda mais transacional, mas venda de serviço, ela é uma venda um pouco mais complexa, ela carece de assistência para tirar o peso da tomada de decisão dos pais. Então, você precisa acompanhar e auxiliar esse pai, por quê? Porque senão ele vai sentir dificuldades em tomar essa decisão. O pai, ele não é um pedagogo, né? Ou seja, ele não consegue avaliar em profundidade duas propagandas de uma escola que as duas falam, a minha escola é bilíngue. E aí pode uma delas efetivamente não ser, ou pode ter uma delas usar um programa bilíngue e não efetivamente ser uma escola bilíngue. Então, essas minúcias mais técnicas, você precisa assistir o pai para que ele se sinta tranquilo e confortável para a tomada de decisão. E aí, o que eu preparei aqui? Na prática, né? Vamos pôr um pouquinho mais a mão na massa aí. O que eu separei especificamente para o evento de hoje, pensando em como eu auxilio as escolas nesse momento. Primeira coisa, entenda o tamanho da sua base. E eu já vou explicar isso, tá? Por quê? Porque você pode ter um perfil diferente de uma outra escola, então tem aqui, talvez dê um peso ou uma energia maior para um processo de fidelização ao invés de um processo de prospecção. Claro que se a composição da sua base depende desses dois fatores, você vai ter que olhar para os dois lados, mas talvez você tenha que dar pesos diferentes. Estabeleça as ações de início da campanha, ou seja, do start da campanha agora, o que eu vou fazer de saída, né? Por exemplo, para um processo de prospecção, de fidelização de alunos, você tem uma base já na sua escola. Quais são as ações iniciais? Como você se comunica com os pais? Com que frequência você vai se comunicar? Com que frequência você vai se comunicar com os pais que não fizerem a rematrícula já nesse mês, por exemplo, se você soltar essa rematrícula agora, né? Ou seja, com que frequência e quais são os gatilhos que você tem para falar com esses pais? Então, tem que pensar nessas ações iniciais já. Por quê? Você não vai começar um processo, fazer uma publicidade e ficar aguardando as coisas acontecerem. Não faça isso, né? Você vai dar um start e junto com o seu start de comunicação, você também tem ações ativas a serem feitas, né? Não é só mandar um folderzinho de rematrícula para o pai ou pelo aplicativo que a sua escola usa e esperar que ele vá fazer a rematrícula que ele vai te procurar. Seja um pouco mais ativo nesse relacionamento, tá? Tenha prazo e responsável pelas atividades, você vai fazer uma lista de atividades iniciais ou você vai traçar um plano de ação, tenha clareza de quem é o responsável por aquela ação. Não estou dizendo que é a pessoa que vai executar, mas quem é o responsável por garantir que aquela atividade aconteça, seja ele o executor, seja ele a pessoa que não vai executar, ou seja, a pessoa que vai gerenciar e que vai organizar as equipes que vão executar, tá? E tenha prazo para isso, né? Porque senão a atividade fica solta. E realize acompanhamentos semanais com possibilidade de ajustes de rotas, ou seja, você vai fazer um planejamento, ou já fez um planejamento. A hora que a coisa começar, acompanhamento semanal. Por quê? Porque são esses pontos de checkpoint aí ao longo do processo que vão permitir que você faça a sua avaliação, que você cheque onde estão os principais problemas e trace planos específicos para correção de rota. No caso aqui do sexto ano, manhã, que a gente falou sobre o processo de fidelização, ele vai ter o quê? Uma análise do problema, do porquê esses pais não estão se rematriculando,
Aí você vai fazer algumas checagens, vai checar se a comunicação chegou para os pais, vai checar se os pais estão esperando, por exemplo, um 13º, vai checar se o pai está descontente com aquilo que a escola está ofertando hoje no formato online. Então, são várias situações que talvez algumas pesquisas já tenham essas respostas para vocês. E aí você vai traçar, por exemplo, eu descobri que no disparo do e-mail que foi a comunicação X, ou na carta que eu mandei para a casa do pai, ou a mensagem que eu mandei para o aplicativo para os pais não estava clara. Então, eu preciso reformular isso ou, de repente, tratar alguns casos pontuais. E aí você traça esse plano de ação com novas ações, novos responsáveis ou os mesmos responsáveis de antes e novos prazos para acontecer. Mas com relação aí ao entenda o tamanho da sua base, por que eu disse isso? Porque esse aqui, ó, é um gráfico que eu trouxe para vocês, ele não é volume de captação, não é nada disso. Ele é um gráfico, é um dos primeiros gráficos que eu construí com relação à jornada aí e o processo de decisão dos pais, onde, na verdade, era um comparativo simples entre o resultado da escola e os meses de campanha. Então, aqui, ó, nesse quadro, nessa linha amarela, eu tinha o desempenho de captação em relação ao ano anterior. Na linha azul, eu tinha o resultado do processo de fidelização. E na linha verde, eu tinha o resultado geral da escola. Por que eu coloquei o primeiro tópico, entenda o tamanho da sua base? Por quê? Porque se você perceber aqui, o que eu consegui ver é que esse comportamento ele era muito particular de escolas que tinham um segmento completo. Ou seja, tinha muitas séries ali do começo da educação infantil até o ensino médio. E o que esse comportamento me disse quando eu fiquei um tempo olhando para esse gráfico tentando entendê-lo? Que toda vez que a fidelização caía para uma escola de ciclo completo, o resultado geral dela caía, mesmo que o processo de prospecção dela tivesse elevado em relação ao último ano. E aí eu fui reparando que aí eu cheguei a um momento que eu falei assim, nossa, quando deu o ápice de captação dessa escola, em relação ao outro ano, né, não em relação a volume, nada disso, a única coisa que aconteceu entre a linha do resultado geral e a linha de fidelização é que as linhas elas se espaçaram, mas o comportamento continuou o mesmo. O que quer dizer que para uma escola de ciclo completo, não adianta ela arrebentar em prospecção de novos alunos, se ela tem uma base muito grande, porque o que vai ditar muito o resultado dela é o processo de fidelização. Por isso que eu coloquei, entenda o tamanho da sua base. Né? Por quê? Porque você pode, de repente, estar muito focado no processo de prospecção e não está olhando para uma base muito grande, que é a sua base de fidelização. Faria, não entendi nada que você falou até agora. Nossa, tá grego. Vamos para a prática. Digamos que eu sou uma escola com 1.000 alunos. Desses 1.000 alunos que eu tenho, parte dessa base, ela não vai se confirmar para o próximo ano. Não vai por quê, Faria? Porque eu tô querendo fazer menção à sua última série da escola. Então, vamos supor, se eu sou uma escola de ciclo completo, a minha escola é da educação infantil até o 3º do médio, os alunos do 3º do médio, no próximo ano, eles vão embora, acabou. A não ser, ou ele vai entrar numa faculdade, ou ele vai fazer um cursinho preparatório, mas na teoria, não existe uma série sequencial para ele, correto? Então, eu tenho que descartar esse cara. Vamos supor que dos 1.000, me sobram aí 950 alunos. E aí, quando eu somo com mais a minha meta de prospecção de novos alunos, isso me dá 1.100 alunos para o próximo ano, ou seja, eu vou ter 100 alunos a mais do que esse ano. Então, eu tenho 950 alunos que seriam de fidelização, contra uma base de alunos de, eu falei 1.100, 1.200, com uma base de 100, 150 alunos que seriam de novos alunos ingressantes na minha escola. Então, o que justifica esse comportamento que eu estou falando para você é exatamente o volume de alunos que você tem para fidelizar versus o volume de alunos que você tem para prospectar. Faria, me desculpe, esse exemplo não serve para mim, eu sou uma escola exclusivamente de cursos livres, cursinho, pré-vestibular. Eu preparo, minha escola tem 2.000 alunos e eu preparo todo ano esses caras para entrarem numa faculdade. Ok. Você não tem essa linha da fidelização, né? Por quê? Porque o seu objetivo é transformar esses alunos em universitários, né? Na sua grande maioria. Mas eu sei que uma pequena parcela desses alunos retornam
porque eles não são aprovados e talvez eles precisem se aprimorar um pouco mais com relação ao processo específico que ele está pleiteando, né? Ou até mesmo a carreira que está um pouco concorrida. Mas você entender essa sua base, vai falar o seguinte, ó, talvez eu tenha um esforço muito baixo de fidelização e tenha que focar toda a minha energia no processo de novos. Por quê? Porque ao término do ano, não existindo uma série subsequente, eu tenho que construir novamente a minha base de 2.000 alunos. Por isso a importância de você entender o tamanho da sua base. E foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó, um exemplo de uma escola 1, que seria uma escola focada na educação básica, que teriam aí uma base de renovação de 400 alunos dos 500. E por que base de renovação? Aquilo que eu falei, descartes considerados ali os alunos da última série, tá? E uma base de novos que comporiam ali 550 alunos para 2021. Então, ela tem uma representatividade da base de renovação frente à meta total do próximo ano de 73% contra 27%, que seriam a composição com novos alunos. Então, claro, não estou falando para ela só olhar para esses caras aqui, porque se ela olhar só para o processo de renovação, ela não vai atingir a meta dela, que é 100% desta base, que dá 550. Mas que ela deveria ter um peso grande para esse cara aqui, que é a renovação ou a fidelização, versus um olhar ainda acurado, mas talvez com não tanto peso para o processo de novos, tá? Então, entendam essas energias. Enquanto que uma escola 2, que seria basicamente uma escola, por exemplo, com processo de prospecção quase que 100%, né? Porque mesmo que, no exemplo que a gente deu aqui de uma escola preparatória, né, mesmo que alguns alunos retornem, você não sabe se ele retornará ou não, né? Ou seja, se ele vai compreender que a sua escola o preparou e faltou talvez um pouco de empenho dele, ou que ele estava numa situação de muita concorrência e por isso não ingressou, né? Mas basicamente você vai construir do zero essa base. Eu sei que na prática não é bem assim, mas no exemplo aqui dá para elucidar isso para vocês.